Olá, boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos aqui no canal Somos Espiritismo para mais uma live de sexta-feira. E hoje vamos receber o Rafael, que é do canal Mesa Girante, e vai falar para nós sobre as preces espíritas. Deixa eu só fixar aqui as boas-vindas para todas, todos e todes. E a Sônia Lúcia está aqui já, muito obrigado pela presença, viu, Sônia? E vamos falar sobre isso, as preces espíritas. Por quê? Nós estamos em setembro, e setembro é o setembro amarelo, é o mês de valorização da vida, ou seja, valorização da vida é o ano inteiro, mas agora a gente concentra, né? A gente concentra essas iniciativas. E nada melhor do que a prece para ajudar a valorizar a vida. Lourdinha, seja bem-vinda. Zenilda, seja bem-vinda. Professora Vilma Cruz, seja bem-vindas. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, tá bom? E vamos só esperar o Rafael chegar, aí a gente vai dividir a tela. Vamos fazer a nossa live de sexta-feira, tradicionais lives já de sexta-feira, né? Ricardo Oliveira, muito obrigado pela presença. Kátia Novaes também está aqui com a gente, muito obrigado, viu? Fico muito feliz quando vocês vão chegando. Mari Ortega sempre está aqui com a gente também, sempre dando assim, prestigiando com a presença de todos vocês, a gente fica muito feliz. Vamos falar sobre prece, mas a gente vai falar sobre prece com uma pegada assim, de mediunidade e também de valorização da vida. E vai ser uma live muito interessante. Quem acompanha o Rafael no canal Mesa Girante, vê que ele, assim, ele é bem cuidadoso para abordar os temas, então acho que ele vai trazer muita coisa interessante para nós. Então fica aqui conosco, não vai embora não. Eu sei que tem gente que às vezes entra, sai, tem necessidade, eu sei que tem, mas se você não estiver fazendo nada, por que não ficar aqui, né? Assistir, dar um apoio para um canal espírita que está se esforçando para querer trazer coisas boas para a internet, né? Afinal de contas tem tanta coisa estranha aí na internet, né? Nesse mundo aí sem porteira que é a internet. Rejane Maria, muito obrigado, viu, Rejane, por sua presença aqui. Olha quem está aqui, o Hélio. O Hélio, ele mora em Palmeira, Paraná, é meu amigo. E tem um canal aqui divulgando espiritismo. Michele Portela, muito obrigado pela presença. Vai escrevendo a cidade de onde vocês são, que eu vou comentar aqui, pessoal. Vai dizendo aí, sou da cidade tal. O Hélio, eu sei que ele é de Palmeira, no Paraná, porque nós somos amigos, a gente conversa bastante. Né? E isso ajuda muito, né, assim, a gente a divulgar também, saber de onde vocês estão participando, de que cidade que vocês vêm. Eu acho que o Rafael, ele falou para mim agora há pouco no WhatsApp, ele estava tendo algum problema técnico com o celular dele, mas ele deve estar entrando, viu? Aí, foi só falar, ele chegou, tá aqui, ó. Rafael, Mesa Girante. Edel, muito obrigado pela presença, viu? Já vou chamar o Rafael logo aqui para a gente dividir a nossa live de sexta-feira. Vamos só esperar ele aceitar a solicitação e vamos fazer. Eita, eu fiquei com o rosto gigantesco aqui. Boa noite, Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Ed? Beleza. Tá ouvindo bem? Então, bom, Peraí que a minha cabeça tá... bem grandão. Rapaz, deixa eu ajustar aqui, porque senão o pessoal foi um susto agora, né? Essa cara de bolacha gigante aqui na tela, deixa eu me afastar, peraí. Uma materialização do Rafael aqui. Aí não pode, né? Assustar o público assim já causa logo uma impressão ruim, né? Deixa eu me afastar aqui. Rapaz, é porque celular é um problema, ele é muito instável e se comporta de uma forma que você não consegue controlar, né? Como agora, eu não antes de entrar aqui, um pouquinho antes, eu fui lá no meu perfil e abri para poder testar, ver se estava tudo certo, e estava com a imagem normal. Aí quando eu entro aqui, tá a tela gigantesca, né? Deixa eu afastar aqui para não ficar tão esquisito. Pronto, beleza. Você está me ouvindo bem, Rafael? Tô lhe ouvindo. É porque eu estou ouvindo um pequeno eco, mas então tá tudo bem para você, né? Não, eu tô ouvindo, beleza. Ótimo. Vamos perguntar para o público aí se tá tudo certo com o áudio, né? Pessoal, se tiver algum probleminha, comenta aí para nós, por favor. Então, Rafael, você fala de que cidade? Deixa eu só acender aqui a luz. Porque eu não esperava ficar com um rosto tão grande assim na sua imagem. Não, tá beleza. Que tem eco. Acho que é o eco. Tá com eco, é? Vale, onde será esse eco? Mas o eco na minha voz? Eu tirei aqui
Mas vamos saber se o pessoal que está ouvindo com eco, né? A minha voz. Vocês estão ouvindo com eco? Rafael deve estar com o celular ligado. Deixa eu ver aqui, peraí. E agora, pessoal? Melhorou? Continua. Por isso, Ed, que quando você me convidou, eu perguntei logo se era pelo Instagram ou se era pelo YouTube, porque pelo YouTube é mais fácil controlar esses probleminhas, sabe? Entendo. A Kátia está perguntando, você está com 2 aparelhos ligados? Não, Kátia, eu estou só com um mesmo. Não são 2, não, é só um. Eu acho que dá pra gente ir tranquilo, na boa, tá? Por fé, que vai dar O tudo seu certo. áudio, Ed. Pessoal, quando eu falo, tá com eco ainda, né? A Kátia está dizendo, os 2 com eco. Vixe, e agora? Não, acho que dá pra gente ir. O eco é Continua, mas não do Rafael. Boa noite, paz e luz, tal. Quando o Ed fala, dá eco. Pessoal, vamos fazer assim, Ed. Deixa eu fazer um teste sozinho. O eco desapareceu. O Ed tá com eco. Não. Então vou falar sozinho. Pessoal, boa noite. Vamos confirmar se o meu áudio tá legal. Eu tô aqui tomando na sua frente, Ed. Parece que eu sou a dono do perfil, né? Mas é porque a gente precisa fazer esses ajustes em cima da hora. Tá tudo bem com o meu áudio? Aí vocês me digam, o áudio do Rafael é legal. Aí depois o Ed fala e vocês confirmam o áudio dele. Pessoal, agora é a minha vez. Estão me ouvindo com eco? Porque eu estou ouvindo delay. E o meu? Normal o áudio do Rafael. Yes! Consegui. Agora deixa eu testar o meu aqui. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Porque eu estou ouvindo um pequeno delay aqui. Bom, tá tudo bem, Rafael. Acho que podemos ir. Então, Rafael, você fala de que cidade? Ed, aqui eu estou em Fortaleza, né? É o local que a gente está atualmente aqui localizado, né? Nós estamos em Fortaleza, Ceará, aqui no Nordeste do Brasil. Essa terra maravilhosa. Que bom, muito bom. Eu estou em Brasília. Então, Pois é, a gente está na internet e não tem muita noção, né? Porque na internet a coisa fica meio... A gente está em todo lugar, né? Exatamente, é isso mesmo. É muito interessante. Então, assim, o tema da nossa live é as preces espíritas. E para a gente começar, eu vou fazer então a prece inicial, tudo bem? Certo. Então, eu vou convidar todas e todos que estão conosco, que se sentirem à vontade, fechar os olhos. E assim, a gente poder concentrar, levando nossos pensamentos ao Pai maior, Jesus, aos espíritos amigos, nossos irmãos, pedindo para que eles possam nos ajudar, proteger a nossa live, envolver com seu amor, e que as ideias soltar, que nós possamos ter uma ótima live, ativa, leve, e que cumpra com seus objetivos. Muito obrigado. Vamos ter conosco, que assim seja. Então, Rafael, nós estamos no mês de setembro. O mês de setembro é quando a gente concentra as ações em prol da vida. E nada melhor do que ajudar a valorizar a vida, a pessoa realmente resolver algumas questões, prece, fazendo orações e tudo mais. Mas antes da gente falar desse tema, eu vou pedir para você falar um pouco de você, falar assim da sua relação com o espiritismo, você nasceu espírita, se tornou espírita, e falar do canal Mesa Girante, quando foi criado, os propósitos dele, assim, para a gente entender melhor e poder seguir falar de você. Pode ser? Pode. Ed, a minha relação com o espiritismo, eu não vou dizer que eu nasci num lar espírita, não foi isso que aconteceu, mas eu tive contato na infância, na verdade a minha família teve contato na infância, e eu fui levado a um centro espírita ainda criança mesmo, menos de 10 anos de idade, e de alguma forma eu tenho ainda lembranças daquelas idas ao centro espírita, tudo, enfim, eu guardei algumas imagens na minha memória,
E o tempo passou, e lá pela adolescência, eu sempre tive uma tendência a tudo isso, que o Espiritismo, de alguma forma, resolve. Eu sempre fui muito questionador, eu sempre fui alguém que buscava respostas, e como muitos dos espíritas, encontrou essas respostas no Espiritismo, e num dado momento da minha adolescência, eu me lembrei, eu disse, e o que é aquele Espiritismo que a gente ia? Nessa época, já adolescente, os meus pais não tinham mais nenhum contato, mas eu tinha aquela lembrança, e ainda havia o Evangelho segundo o Espiritismo em casa, o Livro dos Espíritos, daquela época ainda, eles estavam perdidos. E aí, na adolescência, aquela questão sempre muito conturbada da adolescência, de tentar entender os dramas, porque na adolescência, o período que marcou a minha adolescência no núcleo familiar foi muito conturbado, então eu sempre quis entender o porquê da dor, o porquê do sofrimento, o porquê das coisas serem tão difíceis. E eu sempre quis respostas que satisfazessem o meu entendimento, e as religiões nunca me apresentaram uma resposta satisfatória. Então, naquela época, eu tive esse lampejo, aquela lembrança. E aquilo que é o Espiritismo, o que é que aquilo quer dizer? E aí fui atrás, e por conta própria peguei os livros e fui lê-los, e aí é aquela coisa, né? Cai a ficha. De alguma forma, eu encontrei naqueles textos algo que de alguma maneira eu já desconfiava, mas você tem aquela intuição sem saber ao certo, porque pelo que as religiões me apresentavam como resposta, eu não via sentido, e esse sentido eu encontrei exatamente nos textos de Allan Kardec, porque eu entrei em contato com o Livro dos Espíritos e com o Evangelho segundo o Espiritismo, e ali é aquela coisa, caiu como uma luva, e a partir daquele momento eu disse, isso daqui tem uma coerência, isso daqui faz sentido, isso daqui atende à minha expectativa e explica o que eu estou vivendo e as coisas que eu estou passando, e de lá para cá já se vão aí, já se fazem 20 anos, né, que isso aconteceu. Eu tinha 16 quando eu passei por isso, quando eu tive esse segundo contato, essa descoberta, com 16, e de lá para cá já passaram 20 anos. Então foi assim. E para falar do canal, o canal, ao longo desse tempo, eu senti, como muita gente sente, principalmente as pessoas que chegam no canal Mesa Girante, eu senti a necessidade de voltar o meu olhar com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de atenção à obra de Allan Kardec. A gente entra em contato com o Espiritismo, como eu entrei, eu voltei àquele centro espírita que eu tinha ido na infância e não tinha consciência à época, eu voltei àquele centro espírita e aí tive contato com o Espiritismo, como ele foi difundido e como ele foi constituído aqui no Brasil. Só que num dado momento, meio que aconteceu comigo, veja que interessante, meio que aconteceu comigo dentro do movimento espírita, aquilo que havia acontecido antes de eu ser espírita. Chegou um momento que as coisas já não estavam fazendo tanto sentido e elas não estavam se encaixando direito, e a partir do momento que eu li a obra de Allan Kardec e encontrava ali um sentido que me apontava um caminho, eu via o movimento espírita indo por um caminho que não era exatamente aquele. Então, num dado momento, eu senti dentro do movimento espírita aquela mesma sensação de desconforto e de incômodo que eu sentia antes de conhecer o movimento espírita. Então, ali eu disse, opa, eu tenho que voltar o meu olhar com mais atenção e com mais carinho para a obra de Allan Kardec, porque eu já estou há alguns anos dentro desse movimento e ainda não conhecia a obra de Allan Kardec o suficiente. Eu percebi que eu me dizia espírita e vivenciava o movimento espírita, mas eu não tinha um conhecimento consolidado da obra de Allan Kardec, e a partir daquele momento eu me decidi a me dedicar exclusivamente a ela por uma questão de ignorância. Em vários perfis das minhas redes sociais, eu costumo afirmar que não terminei de estudar Kardec, e não terminei mesmo. Eu faço questão de deixar isso claro, eu continuo estudando, e talvez, quem sabe, quando eu concluir, um dia eu possa me dedicar a outros autores, a outros pesquisadores. Mas, por enquanto, eu continuo aqui
avançando nesse estudo, que eu ainda considero bastante inicial, tendo em vista ser uma obra bastante profunda. Então o canal Mesa Girante ele surgiu com essa proposta de fazer com que o nosso olhar ele se volte com um pouco mais de carinho e atenção para a obra de Allan Kardec. O nome Mesa Girante, ele veio dentro da ideia do que seria a mesa girante e como as mesas girantes elas cumpriram um papel no século XIX de chamar a atenção. A proposta do perfil do canal Mesa Girante é também chamar a atenção, mas para a obra de Allan Kardec, com uma espécie de resgate para aquelas diretrizes, para aqueles princípios que se encontram na obra fundamental. Então a proposta da Mesa Girante é essa, é de chamar a atenção, é de incomodar, é de provocar, e é claro que isso é possível a partir do momento que por trás de uma mesa girante você tem um espírito inferior como é esse que vos fala. Então a coisa, ela simbolicamente, ela casa de forma muito perfeita, porque para mover uma mesa girante que incomoda, que chama a atenção, que discute, que provoca, tem que ser um espírito inferior, e é exatamente o meu caso. Mas é aquela história também, né? As mesas girantes, elas surgiram, mas teve que ter alguém com inteligência assim, elevado para chegar lá e saber extrair o bom que existia, né? Daqueles fenômenos todos. Isso que é legal. Você está presente, no Instagram e no YouTube, né? O trabalho principal é no YouTube. O Instagram é um trabalho, digamos assim, complementar. Também nós estamos no Twitter. Então, o trabalho principal é o de conteúdo no YouTube. É lá onde nós concentramos os nossos estudos, que hoje eles estão saindo todas as quartas-feiras aí por volta das 20 horas. Sempre tem um vídeo aí abordando ou algum estudo, algum aspecto do trabalho de Allan Kardec, ou alguma opinião a respeito de algum acontecimento da atualidade, algum estudo que esteja sendo colocado na atualidade, que de alguma forma contradiga ou deturpe aquilo que Allan Kardec disse. Então, são comentários, são opiniões que tem Allan Kardec por referência, seja em relação à obra que ele produziu, seja a acontecimentos ou a estudos que estejam acontecendo hoje em dia, que eventualmente destoem muito do que Kardec disse. E aí eu estou sempre lá dando essa colaboração, provocando a discussão em torno desses temas. A proposta não é esgotar o assunto, dar a palavra final, fechar a questão. Longe disso. A proposta é levantar a discussão e apontar caminhos. E dentre esses caminhos, o que a gente quer apontar como sendo uma proposta interessante para aquilo que entendemos como doutrina espírita, um caminho que Allan Kardec nos ofereceu e que, eventualmente, ele costuma passar um tanto quanto despercebido da nossa vivência enquanto espíritas. Perfeito. O Bruneto Med está perguntando aqui, Rafael, a eternidade da alma escrita por Allan Kardec, você já a vivenciou de forma prática? Nossa. Repete aí de novo, que eu não ouvi direito. Rafael. E também não estou conseguindo ler porque eu estou longe, aí tá ruim de ler também. Não, tranquilo, eu leio. Rafael, a eternidade da alma escrita por Kardec, você já a vivenciou de forma prática? Não, eu admito que eu não consegui entender o sentido da pergunta, não, porque parece que talvez na hora de digitar a pessoa tenha trocado as palavras aí, talvez ela pergunte de novo. Porque a pergunta não faz sentido, né? É o seguinte, a eternidade da alma é, na verdade, a eternidade do espírito, porque a alma é o espírito encarnado. Então, assim, nós todos vivenciamos isso na prática, nós todos somos espíritos. A partir do momento que a gente foi criado, né? Exato. Não é uma escolha, né? Não é uma escolha que eu tenho. Eu vou pedir para esse irmão aqui nosso, o Bruneto Med, se ele quiser reformular a pergunta, fique à vontade. Eu acho que houve uma troca de palavras aí, porque não faz muito sentido, não. Então, Rafael, olha só, falando sobre prece. Uns falam que a prece é alimento, alimenta a alma, nutre o espírito.
Já ouvi dizer também que a prece é como se fosse um banho na alma. A gente se limpa, fica pronto para vamos dizer assim. Mas assim, a gente sabe que a prece ela é algo assim que nos conecta com a divindade. É o verdadeiro ligar, que é o ligamento entre a criatura e o Criador. Mas também esse religar acontece entre nós, aqui na horizontal. Nós que somos filhos de Deus, irmãos, não necessariamente espíritas, né? Mas todos. O que você acha das espíritas, Rafael? Por favor. Essa definição de que a prece é a maneira de nos ligarmos a Deus, ela encontra-se no Livro dos Espíritos, questão 659, que nos diz: a prece é um ato de adoração, orar a Deus é pensar nele, se aproximar dele, é pôr-se em comunicação com ele. Então, não deixa de ser uma manifestação de humildade da nossa parte, em nos dirigirmos para a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, que nós costumamos, dentro das nossas concepções, definir como Deus. A figura divina do Criador é através desse ato, dessa manifestação íntima, que diz respeito à nossa própria intimidade enquanto indivíduos, que temos uma trajetória de vida e somos o resultado de um conjunto de experiências e de aprendizados, não deixa de ser a manifestação, um impulso da alma, digamos assim, dirigida em relação, o impulso do Criador dirigido ou melhor, da criatura dirigida ao Criador. Perfeito, não, muito bom mesmo. Eu me baseio no livro dos Espíritos mesmo quando falam isso. Realmente é aquele ligamento dele, quando a gente se volta para Deus, né? Agora, uma particularidade da prece, eu vejo que muitas pessoas às vezes são isso aí. É aquela folha de achar o seguinte: Deus é onisciente, Ele sabe de tudo, Ele sabe do que eu preciso. Sabendo que eu preciso de tal coisa, eu não preciso orar para Ele. Eu não preciso orar para Deus, mas quem pensa isso, esquece de um detalhe chamado livre-arbítrio. Eu tenho necessidade, mas será que eu quero reconhecer essa necessidade? Então Deus fica esperando a gente falar para Ele: eu estou com um problema e eu quero resolver esse problema. Porque às vezes passando por uma necessidade assim, meio forte, a gente pode estar naquela zona de não quero resolver esse problema, embora esse problema está me incomodando. Tem essas coisas, né? Então a gente tem que deixar de ser arrogante, falar com Deus, As preces que são mais ouvidas e mais atendidas são aquelas que têm humildade, ou seja, a boca da alma, e essa boca material se cala. O que você acha? É por aí mesmo? Essa noção que você comentou, ela parte de um entendimento muito limitado de entender a prece apenas como um pedido. Esse é um aspecto que não é o único. A prece ela é muito mais ampla do que isso. Ela tem outras facetas. O pedido é apenas uma delas. Como a mesma questão 659 vai nos dizer, por meio da prece nós podemos propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Então, o louvor e o agradecimento não necessariamente tem a ver com o que se pede. Nós podemos elevar a nossa alma a Deus, digamos assim. Nós podemos, através de um recolhimento da alma, nos voltarmos para nós mesmos e nos dirigirmos a Deus numa manifestação de agradecimento ou de reconhecimento, que seria o louvor. Nós, espíritas, de uma maneira geral, nós não aprendemos com a doutrina espírita ou com Allan Kardec a nos dedicarmos um pouco mais a essas manifestações do nosso sentimento, de louvar a Deus e de agradecer a Deus. Quando se fala em prece, meio que já se subentende que a prece é para pedir alguma coisa. E é claro que faz parte
é uma das facetas, mas não é a única. Com certeza não é a única. Perfeito. Nós sabemos que a prece nós podemos pedir, agradecer e louvar. Louvar vem diretamente com a lei de adoração. Louvar é elogiar, é a gente exaltar, enaltecer. Faz parte da lei de adoração. Como é que a gente adora a Deus? Como é que é essa história? A gente tem que fazer um altar, aqueles rituais. Tem gente que acha que é assim. Mas a verdadeira adoração a Deus, que a gente aprende no Espiritismo, é amando o próximo. E Jesus falou que o grande mandamento que está todas as leis dos profetas estão em amar como a si mesmo, e a Deus todas as coisas. A gente entende que tem uma triangulação, e tem eu, Deus, o próximo. Para eu chegar a Deus, o melhor caminho é o próximo. E quem é o próximo? O próximo é o que está precisando de alguma coisa, ao seu alcance. Então, assim, no Evangelho do Espiritismo, no capítulo 28, tem lá preces espíritas. Tem preces gerais, preces para si mesmo, prece para outro. Aí nesse particular aí, você pode fazer prece para quem está doente, para quem está em vias de desencarnar, para quem já desencarnou. Você pode fazer uma prece de ação de graças, uma prece para agradecer a uma graça vida, né? Que é agradecer de graças. Você pode fazer prece do perigo iminente, perigo próximo de ter. Então, assim, são inúmeras preces, sabe? Assim, é interessante como é que Kardec colocou do jeito que colocou lá. Você pode começar para a gente esse capítulo 28, por favor? Esse capítulo, ele é importante nas próprias palavras de Allan Kardec, como ele vai definir no preâmbulo desse capítulo. O preâmbulo, ele nos apresenta a proposta daquela coletânea e ele, dentro desse preâmbulo explicativo, ele coloca de forma muito clara o que é que se quer com aquelas preces, que ele vai dizer de forma bem clara que elas não poderão jamais ser entendidas como um formulário absoluto e único. São palavras que ele usa. Não se trata de utilizá-las como se utiliza a prece na religião, no sentido de decorar e repetir de forma obrigatória. Elas foram colocadas, elas foram coletadas e organizadas a fim de que nós tenhamos ali modelos pelos quais nós possamos entender qual deve ser a manifestação do nosso sentimento. Como nós devemos conduzir as nossas ideias a fim de expressar o sentimento que corresponde àquela ideia. Então, nós pensamos algo e esse pensamento queremos manifestá-lo como prece. Então, o sentimento que acompanha aquilo que nós pensamos deve corresponder à ideia que estamos pensando em relação àquilo que buscamos. Esses textos apresentados nessa coletânea, eles servem exatamente para entendermos o que é que nós devemos pensar e, consequentemente, quais os sentimentos que nós temos que ter em relação àquilo que pensamos. Então, se a prece é pelo outro, em qual contexto? Quais são os limites do entendimento espírita relativo àquilo que nós estamos desejando? O entendimento nos permitirá definir o escopo daquele nosso pedido. Seja num caso de doença física, seja no caso de uma obsessão, seja no caso de alguém que acabou de desencarnar. Então, ali nós vamos encontrar textos, as próprias preces, elas contêm elementos do entendimento espírita, a fim de que nós possamos manifestar a expressão do nosso sentimento dentro daquele escopo, para que a gente saiba exatamente qual é a nossa intenção com aquilo. Então, a proposta do capítulo é nos apresentar um conjunto, digamos assim, de modelos e de entendimentos, a fim de que a gente, em algum momento, podemos até querer nos utilizar dos textos que lá se encontram. Não há problema algum. Mas a ideia deixar ali algo como referência, a fim de que nós também possamos
caso nós nos sintamos à vontade, utilizarmos as nossas próprias palavras para manifestar aquela intenção que é a nossa. Porque nesse preâmbulo, o Kardec vai dizer logo o seguinte: os espíritos são dito sempre, a fórmula nada vale, o pensamento é tudo. Então, aquelas fórmulas que lá se encontram como sugestão a fim de que nós apreendamos o pensamento que ali se encontra. Uma vez apreendido o pensamento, quando nós sentimos a necessidade de manifestar o nosso, o pensamento estará compreendido naquela ideia, aquela ideia manifestada a partir do entendimento que é o nosso. E esses entendimentos, dessas preces, são os entendimentos da própria doutrina espírita. Em relação a alguém que acaba de morrer, em relação a alguém que acaba de nascer, em relação às dificuldades da vida, às doenças, à obsessão. Nesse preâmbulo, o Kardec vai dizer que essas preces, esses modelos, ele vai dizer assim, ó: os espíritos não prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias. Então elas têm até um caráter educativo, de instrução, a fim de que a gente, mais uma vez, compreenda o princípio espírita, e a partir da compreensão desse princípio, o entendimento que ele nos traz, fará com que o nosso sentimento corresponda a esse entendimento. Não será um sentimento difuso, não será um sentimento disperso. Não, nós estaremos manifestando um sentimento, e esse sentimento manifestado, vale dizer, ele terá até uma expressão mais genuína, porque ele se baseará numa compreensão. A gente sabe exatamente o que quer e qual é o limite do nosso querer. Então a nossa manifestação de um sentimento no qual nós nos dirigimos ao Criador será um sentimento até mais coerente com todos esses princípios que a doutrina espírita nos ensina. Perfeito. E é nesse capítulo 28 que nós encontramos, nas preces gerais, a primeira oração lá, que é a oração dominical, o famoso Pai Nosso. E ele está lá de maneira desenvolvida. Ou seja, cada parágrafo ou estrofe está lá desenvolvida, explicada, assim, é muito legal, muito legal mesmo. Eu aconselho a todos que estão acompanhando a nossa live aqui, se tiver o Evangelho, dá uma olhadinha no capítulo 28. Porque tem muitas pessoas que usam o Evangelho assim, de maneira sorteada. Aí nunca abre o 28. E lá tem realmente verdadeiras preciosidades. Mas não é para a gente se apegar, mas eu senti. Tanto é que nas preces lá, uma curiosidade, não se usa a palavra assim seja, nem amém. Mas nós usamos. Porque funciona como se fosse um comando. Quando a gente vai fazer uma oração e que tem mais pessoas acompanhando, quando a gente fala assim seja, é porque acabou, fala amém. Amém pode ser de fato, em verdade, mas é assim seja. Então, quando nós oramos, a gente deve ver o que a gente realmente está querendo. E saiba, quando a gente pede alguma coisa a Deus, Pai, a gente consegue. Quando a gente pede com sinceridade. Talvez não momento, assim, talvez leve um tempo para acontecer, porque vai mais vontade de a gente. Mas nós temos que ter a responsabilidade de assumir a nós pedimos. Não adianta a gente pedir uma coisa e amanhã aqui. Então é nesse sentido que está a seriedade. Agora, Rafael, eu fico assim, tem pessoas que conseguem, devido à herança católica, nosso país tem 500 anos de catolicismo, só consegue orar alguma coisa na mão, ou olhando a imagem. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: se você se sente bem orando dessa forma, se isso traz em você algo forte, no sentido de você estar buscando o que quer, não tem problema. O que você deve saber é que isso não é obrigatório e que você pode orar nos diversos momentos da sua vida. E não necessariamente precisa fechar os olhos para orar. A gente quase emitir um sentimento, assim, chega até Deus, a seus filhos, que eles vêm, eles nos ajudam. A gente pode chamar um guarda, e lá presta. Então, assim, a forma, ou as coisas externas,
dá uma força, mas não é aquela coisa obrigatória, assim, eu tenho que estar de joelho, senão vai. Não, claro que vale. Não, eu tenho que dar um dízimo, senão que a prece não é prece, não. Sua prece é ouvida sim. É ouvida sim. É porque tem pessoas que têm interpretação diferente, que nós respeitamos, estamos criticando. Apenas dizendo que a prece, ela tem esse caráter, igual a está falando. O interessante é quando a voz da alma fala, para Deus. E assim a gente sente, não é, Rafael? Os espíritos, nesse texto, e Kardec coloca isso com ênfase, a forma pouco importa. A forma, a fórmula, a aparência, a boniteza, como costumamos falar aqui no Ceará, não importa. E há muitas pessoas que se acanham, de alguma forma, têm receio de se manifestar nesse sentido, mesmo na intimidade. Em público, porque ficam constrangidas, afinal de contas, a minha prece não é tão bonita quanto a do fulano, o que é um equívoco, porque, mais uma vez, não é isso que interessa, não é isso que faz a diferença. A beleza das palavras, a harmonia que elas transparecem dentro de um conjunto de adjetivos e de termos que enfeitam, esse enfeite, ele não importa. Ele não tem a menor importância. Nesse texto, o Kardec vai chamar a atenção para o que importa, que é a clareza, a simplicidade e a concisão. Clareza, simplicidade e concisão. Isso quando nós estamos reunidos, quando há outras pessoas. Porque quando falamos, nós, ao falarmos, estamos expressando em palavras o nosso entendimento e o nosso sentimento, e a ideia é que as pessoas, pelo pensamento, nos acompanhem, e o sentimento delas corresponda a esse pensamento que está sendo manifestado. Daí o uso das palavras. As palavras corresponderão ao nosso entendimento, que, por sua vez, terão um sentimento conjugado àquilo, e as pessoas que estão reunidas conosco, que nos acompanham naquele momento, entenderão aquilo que eu estou dizendo, e a partir do entendimento que elas têm, elas poderão se associar no pensamento que eu manifesto, e, consequentemente, o sentimento delas se unirá com daquele que ora, e todos entrarão em comunhão a partir de um sentimento único, alcançado a partir do entendimento que foi possível pelo que a pessoa falou. Daí a necessidade de clareza. Mas a questão da clareza, ela dispensa o enfeite, ela dispensa aquela, como Kardec vai dizer, a fraseologia inútil, que ele vai dizer são meros adornos de lantejoulas. Essa expressão é até muito forte. Então, nós não temos que nos preocupar com esse adorno de lantejoulas para fazer a coisa toda ali enfeitada. Não. O importante só é que o que a gente diga tenha clareza, faça sentido, de maneira que quem ouve possa acompanhar aquele pensamento e entender. E aí, nesse texto aqui que antecede a coletânea do capítulo, né, de coletânea de preces, o Kardec faz referência ao texto do Paulo, né, que encontra-se também no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que diz respeito à questão das preces inteligíveis. As preces inteligíveis. Daí a importância da prece ela possuir uma clareza, porque sem essa clareza ela se torna ininteligível, ninguém vai entender. E o texto coloca de forma muito clara. Não é como se estivesse fazendo a prece em outro idioma. Só quem entende o idioma é que vai poder acompanhar aquilo que está sendo dito. Mas tudo bem, você faz no mesmo idioma da pessoa, mas se você fala de uma forma muito complicada, muito enfeitada, que a ideia se perde no meio daquele enfeite, ninguém vai conseguir acompanhar. E é o que geralmente acontece nas reuniões, para quem frequenta o centro espírita, já teve essa oportunidade, sempre tem um ou outro mais entusiasmado nessa manifestação, digamos assim, mais exagerada da prece. Chega um momento que a gente já se perde, porque o cara vai,
e vai nas galáxias, e vai no submarino, e vai e volta, e a gente fica ali, daqui a pouco a gente está zonzo, porque a gente não consegue acompanhar. A viagem da prece é tão grande que a gente se perde de, meu Deus, que horas vai terminar isso, que eu não estou mais nem acompanhando. É sério, o nosso pensamento ele não consegue acompanhar por muito tempo, porque a pessoa, ela não só se estende, como ela abarca todos os multiversos e universos possíveis, e chega uma hora que a gente não sabe mais nem o que está sendo dito ali. A gente só está esperando a hora do assim seja. Cadê o assim seja, que eu, inclusive, já não estou acompanhando mais. Dada a nossa falta de noção do que é o realmente necessário para manifestar a prece. Um sentimento verdadeiro, em poucas palavras, de preferência, a fim de que não se torne cansativo para quem ouve, porque é o que ocorre. Nós não temos a capacidade mental de acompanhar uma prece de 20 minutos. Nós não temos. Nós não temos, a gente vai se perder. E quando a gente se perde, o nosso pensamento, a gente se lembra da panela que está no fogo, a gente se lembra da criança que está chorando, a gente começa a prestar atenção nos barulhos da rua, porque o nosso pensamento ele se dispersa naturalmente. Então uma prece de 20 minutos, 30 minutos, no qual as pessoas não vão acompanhar, ela perderá essa oportunidade que é de fazer com que ali a gente, por breves instantes, entre em comunhão em torno daquele objetivo em comum. Então, é importante que a prece ela seja inteligível, que eu fale de uma forma que as pessoas entendam. E eu não preciso enfeitar. Daí, as pessoas não se preocuparem com essa questão de, não vou falar porque eu não faço uma prece bonita. Não importa a beleza. A beleza está na simplicidade de você expressar um sentimento verdadeiro. E nesse texto, aqui que antecede o capítulo da coletânea de preces, no preâmbulo, o Kardec vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer, chega uma hora, ele fala assim, vêem-se lábios a se mover, pela expressão da fisionomia, mesmo pelo tom da voz, verifica-se que ali há apenas um ato maquinal. Porque chega uma hora que a pessoa ela fala de forma automática. Nem ela mesma sabe mais o que ela está dizendo. E quando isso ocorre, não há conexão, né? Vamos colocar as coisas em termos... para a gente associar aqui o que a gente usa. Quando chega nesse estágio, que a própria pessoa não sabe mais nem o que ela está dizendo, não há conexão alguma, porque nem ela mesma sabe o que ela está expressando ali. Então é um ato maquinal, puramente exterior, ao qual se conserva indiferente a alma. A própria pessoa ela está repetindo de forma automática, meio já acostumada a expressar aqueles termos que ela sempre associa. Ora, como o texto coloca, que Kardec vai nos dizer, a própria pessoa está indiferente àquilo que diz, imagine quem está acompanhando. Porque a gente não vai sentir, a gente não vai conseguir nos sintonizarmos àquela expressão. Até porque a prece ela tem um efeito material. A prece ela não atua apenas, ela não tem um aspecto místico. Dentro do espiritismo, a prece ela tem um aspecto material. Quando nós expressamos a prece, nós estamos manifestando um pensamento, nós estamos manifestando um sentimento, e isso tem consequências materiais a partir de toda a repercussão fluídica produzida. Os fluidos que nós manipulamos, os fluidos que nós dirigimos a partir daquela expressão, eles correspondem à qualidade do nosso pensamento e do nosso sentimento. Em especial a qualidade do nosso sentimento. Então, se o que nós estamos falando não está associado ou embasado com um sentimento que lhe dê uma vibração, digamos assim, essa manifestação ela é estéril, ela é superficial. A prece, quando ela corresponde a um sentimento verdadeiro, portanto, ela tem um embasamento profundo de um sentimento que é expressado, essa é a prece que ela atua no campo fluídico, de maneira que as pessoas presentes, elas se encontram ali envolvidas por aquela manifestação magnética. Não só as pessoas, como os espíritos, ou seja, todos os que se encontram presentes, presos ou não ao corpo. Aquela manifestação, ela exerce uma ação magnética que ela é percebida, que ela é sentida, que ela faz tocar o coração, ou seja, toca o nosso sentimento. É nesse momento que há a comunhão. E para que isso ocorra, a beleza das palavras é o que menos importa. O que importa é a manifestação de um sentimento verdadeiro.
Esse cunho é que efetivamente causa uma impressão espiritual a partir da produção dos fluidos que correspondem à qualidade daquele sentimento. Perfeito, perfeito. Isso que você falou aí, uma trupe teatral chamada Amigos da Luz. Eles, inclusive, têm um canal no YouTube muito interessante. Tem dois vídeos. É a prece e a prece sem pressa. Aí na pressa, eu começo a falar assim rapidamente, aí quando ele vê, ele já desdobrou. Nem percebeu. Aí começa uma coisa interessante, já a pressa, sem pressa, é uma mulher que está fazendo lá com a família começa a fazer a prece, ela fala com ela mesma, a prece, de olhos fechados. E ela começa a conversar com pessoas pessoais dela. Aí quando ela lembra que ela fazendo uma prece, ela abre os olhos. Tá todo mundo já dormindo, ela começou às 3 horas da manhã, e assim, muito interessante esses vídeos do Amigo da Luz. Rafael, em setembro, a gente fica de amarelo, que é dedicado à valorização da vida. Valorização da vida acontece o ano todo, 7/24. Mas só que agora você entra mais, né? Normalmente. Convencionou-se. Agora há um tabu de pessoas que falam que não se pode orar pelos nossos irmãos que infelizmente voltaram para o ritual através do suicídio. Eu acho que é falta de caridade. Essa é nova, eu não sabia desse tabu aí, não. Isso. Não no meio espírita, necessariamente, mas no geral. No meio espírita ainda você encontra um ou outro que tem essas ideias estranhas. Então, assim, é uma falta de caridade, porque quem mais precisa de prece são esses irmãos que por um ato involuntário, desesperado, ou até por ignorância mesmo, quando é o caso do suicídio indireto, pessoas que se drogam, ou acaba por causa desse negacionismo, se envolve com uma doença e descarga, aí chega lá sendo involuntário. Nós precisamos orar. Precisamos ajudar esses irmãos. Não é verdade? A questão, como eu disse há pouco, o entendimento espírita, ele dá um sentido e um significado à prece que até então não existia. Porque até então, a prece ou a oração, ela era apenas encarada do ponto de vista místico, como uma obrigação religiosa. Mas dentro do estudo espírita, a partir de todos os entendimentos que nós encontramos na obra de Allan Kardec, a prece ela ganha um aspecto que diz respeito às suas consequências materiais pela ação dos fluidos. A ação fluídica, ela coloca a prece em um outro patamar, porque tira do campo místico meramente tal e traz, produzindo repercussões materiais propriamente ditas, no campo dos fluidos e também no organismo físico a partir dos fluidos, como o fluido, o pensamento age no fluido e o fluido age no organismo. E quando se trata dos espíritos, o mesmo. Apesar de que, claro, os espíritos eles não possuem mais o corpo físico. Mas o corpo que eles utilizam é um corpo totalmente fluídico, né? Que também nós possuímos o chamado perispírito, que ora encontra-se vinculado ao corpo material. Muito bem. Quando nós dirigimos as nossas preces aos espíritos, especialmente aos que sofrem, como no caso daqueles que tiraram a própria vida, é uma manifestação de um sentimento, e aí não é um sentimento que baseia-se apenas no nosso interesse próprio. É um sentimento que busca auxiliar. Então é um dever de caridade. É a manifestação do amor ao próximo, tendo em vista que através da ação do nosso pensamento nós podemos efetivamente ajudá-los. A ajuda não é apenas no sentido... não. É como se estivéssemos de fato estendendo a mão e aliviando aquela dor. Porque um sentimento dirigido a espíritos nessa condição, ou mesmo a pessoas encarnadas, como eu ilustrei há pouco, no caso da prece
que é feita em reunião, há uma ação magnética produzida. E essa ação magnética ela é benéfica, afinal de contas. Então, a prece, quando ela é feita, ela efetivamente ajuda quem precisa. Claro, quando ela atinge essa qualidade que nós comentamos há pouco, baseada num sentimento verdadeiro, baseada em uma sinceridade, na manifestação da nossa vontade de ajudar, no caso dirigida para os outros, nós estamos elevando, é até uma expressão que nós usamos com bastante frequência, essa ideia de elevar a alma a Deus, não por nós, mas pelo outro. O que, de certa forma, é muito mais nobre, porque nós não estamos pensando apenas em nós. Nós estamos pedindo pelo outro. Mas a nossa ação benéfica ela não está restrita só ao que nós pedimos. Porque quando nós dirigimos a nossa atenção àquele que precisa, no caso de um espírito, ele irá ser impressionado com essa manifestação, o que para ele tem um duplo efeito, um efeito moral, porque seja lá qual for a sua situação e o seu estado, na hora que nós dirigimos o pensamento a ele, aquela lembrança já fará com que ele, do ponto de vista moral, ele tenha uma percepção diferente, porque, poxa, tem alguém pensando em mim, tem alguém desejando o meu bem, tem alguém se lembrando, pelo menos se lembrando, porque é sabido que os espíritos se ressentem muito do esquecimento, o que é terrível, né? É terrível você ser esquecido, porque, afinal de contas, não está mais naquela convivência. Então, é uma lembrança que causa uma boa impressão, mas não é apenas algo no plano mental, digamos assim. Há também ali, conjugada àquela ação, um envolvimento fluídico que irá produzir neles um efeito benéfico, calmante, relaxante, tranquilizador, vai depender do caso, e é claro que nesse circuito de assistência, nós não estaremos sozinhos, porque quando nós pedimos a Deus pelo outro, nós estamos contando aí com um conjunto de bons espíritos que irão atuar para que essa nossa manifestação ela produza os benefícios que se espera. Então a nossa atuação ela, no bem, ela não será uma atuação solitária. Nós contaremos com a ação dos nossos anjos da guarda, que se conjugarão conosco nessa mesma ação, e nós contaremos também com a ação do anjo da guarda daquele espírito, porque, claro, todos temos um anjo da guarda, e fora isso, veja, eu gosto sempre de colocar as coisas para a gente ter a dimensão do quanto nós fazemos parte de uma cadeia bem maior da qual nós às vezes não nos damos conta. Nós nos sentimos sozinhos, como os espíritos que desencarnam em condição de sofrimento, se acham sozinhos, abandonados, mas nós pertencemos a uma rede bem maior do que nós supomos, de amigos de outras vidas, ou dessa vida, de familiares dessa vida ou de outras. Eu costumo colocar sempre, quantas mães, quantos pais nós já tivemos, quantos irmãos, quantos filhos, ao longo de centenas de vidas. Então nós temos laços de afeto, laços fraternos, laços verdadeiros de amizade, de carinho, com uma gama enorme de espíritos, mas nós não temos essa ideia. Então, quando nós pedimos por alguém, nós estamos acessando essa rede que é bem maior e que a gente não consegue, no momento, vislumbrar, dada a materialidade do nosso corpo que tolhe a nossa percepção. Mas nós estamos nos elevando a Deus e nos conectando com toda uma cadeia de seres, de indivíduos, que também querem o bem daquele espírito pelo qual nós estamos pedindo. E eu coloco isso sempre para deixar claro. E infelizmente, o movimento espírita, muitas pessoas se prendem, quando se fala do mundo dos espíritos, de alguma maneira as pessoas elas só se apegam àquilo que ele tem de pior. Pensam muito em termos de obsessores, e não sei o quê, e não, porque os obsessores, porque nós ou ignoramos ou esquecemos o fato de que nós já tivemos várias vidas, nós temos muitos amigos, muitos irmãos, muitos pais, muitas mães, muitos filhos, muitos netos, uma gama enorme de espíritos que
que de alguma forma mantêm conosco uma relação de amizade, de carinho, e velam por nós, querem o nosso bem, esperam nossa melhora, e quando nós nos associamos a eles, e aos familiares, e aos amigos, e aos filhos, e aos netos desses outros espíritos que nós queremos ajudar, nós estamos nos conectando numa rede muito grande, a partir dos nossos anjos da guarda e dos bons espíritos como um todo que se encontram à disposição. Então veja, Ed, como é grande essa cadeia, essa rede ao qual nós nos conectamos. Claro, porque nós nos dirigimos a Deus, que é a causa primeira, é a inteligência suprema, a fonte de todo o equilíbrio, de todo o amor. Essa é a percepção que nós temos que ter. Nós não estamos sozinhos, muito menos quando nós ajudamos o outro. Nós estamos nos conectando a uma cadeia bem maior, do qual às vezes nós não nos damos conta. Mas infelizmente nós preferimos nos prender ao obsessor, ao encosto, ao obsessor e não sei o quê. É uma visão muito mesquinha e muito restrita de toda a bondade divina, de toda a providência divina. Então é importante que a gente reflita dessa maneira para a gente ampliar os nossos horizontes. A proposta espírita, dentro da filosofia que ela nos apresenta, é uma proposta libertadora, sobretudo desses preconceitos, desses atavismos religiosos, que de alguma maneira nós ainda trazemos e arrastamos para dentro do espiritismo. Tá me ouvindo, Ed? Não, estou ouvindo, eu pensei que estava esperando passar a ambulância aí. A ambulância passou para dizer que eu estava falando demais, aí eu dei um tempo. Não, nada. Olha só, eu queria pedir para todas as pessoas que estão acompanhando aqui a gente, se ainda não fazem, vai lá no YouTube e se inscreve no canal Mesa de Mirante. Tem muito vídeo lá interessante. Eu vou nos inscritos. E eu já tenho vídeos muito legais mesmo. Rafael, que está aqui com a gente, esse amigo aí, o cara ele vai no tema. Allan Kardec, e assim, é muito interessante. E quem puder também se inscreve, siga a Mesa de Mirante aqui no Instagram. E eu também vou pedir também, claro, Jamazinho aí. Nós temos um canal também. Somos _, Espiritismo. Todo domingo, 11 horas da manhã, sai vídeo novo para você. Então vai lá, se inscreve também. Quando você faz isso, o canal do Rafael Gomes Almirante e o canal nosso, que é o canal Somos Espiritismo, você está informando ao algoritmo dessa rede social que o canal está sendo buscado. Então ele começa a oferecer para mais pessoas. E o que a gente quer? O que o Rafael quer? O que eu quero? A gente quer levar o espírita para o mais diverso número de pessoas. A gente quer trabalhar na divulgação do espiritismo. É a maior caridade que a gente pode fazer por essa doutrina que tantos corações consolam e tantos espíritos afastam. Então, assim, siga nós aqui no Instagram. Vai lá no YouTube, se inscreve, dá uma maratonada lá nas playlists. E nós temos uma fanpage no Facebook, canal Espiritismo. Rafael, o nosso tempo já está esgotando, está acabando, infelizmente. Você pode ter suas considerações finais, por favor? Ed, eu acredito que a gente conseguiu aqui pincelar alguns aspectos do que diz respeito a esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Como você falou no início, geralmente as pessoas não chegam nesse capítulo, porque elas abrem ali, eu gosto muito desse maneirismo espírita que diz assim, eu vou abrir um texto que vai ser bom para mim hoje. Aí eu costumo perguntar, qual é o texto que não é bom do Evangelho segundo o Espiritismo? Todos serão bons. Então é claro que você vai abrir um que vai corresponder àquilo que você precisa, porque aquelas lições morais, aquelas reflexões, elas dizem respeito ao que nós precisamos modificar. Então, por isso, os primeiros capítulos a gente não lê a introdução do livro, a gente não lê os capítulos finais. E com isso nós deixamos de compreender um pouco melhor a proposta, inclusive da obra. É sempre importante encarar esses livros do ponto de vista do estudo, porque só a partir do estudo é que a reflexão madura acontece. A reflexão madura não significa que você seja uma pessoa
cabeçuda, intelectual, com a formação extraordinária. Não, não é isso. A reflexão é você ler um texto, não precisa ler todo nem decorar nada disso, e pensar a respeito daquilo que você está lendo, a fim de que você encontre o sentido daquelas palavras. E mais do que isso, enxergar naquele texto o sentido daquilo na sua vida, nas coisas que você passa, nas experiências que você vive. Experiências, inclusive, com os espíritos, em razão, sabe-se lá, de alguma sensibilidade que você possua, etc. Enfim, se de alguma maneira você chegou na doutrina espírita, se algo na doutrina espírita te atraiu a atenção, é porque você tem potencial para compreendê-la e chegar ao cerne daquilo que importa. Então é uma oportunidade que nós temos de refletir. E eu volto a dizer, a reflexão não significa a leitura, como o próprio texto que nós fizemos referência aqui, coloca em relação às preces. Não se trata da leitura pela leitura, como se, eu vou ler aqui, então as coisas vão melhorar porque eu estou lendo. Não, esse é um pensamento mágico. Não faça isso. Não é a leitura pela leitura. Você tem que pensar a respeito do que você está lendo. E mais do que isso, você tem que enxergar se aquilo que você está lendo, se aquelas reflexões, elas já fazem sentido para você ao ponto de que você esteja vivendo aquilo. Essa é a essência filosófica. É pensar a vida. Mas não é só isso. Viver o pensamento. Pensar a vida e viver o pensamento. A doutrina espírita nos dá um arsenal pelo qual nós podemos pensar a vida de uma outra maneira, de uma outra perspectiva, com outros valores. A partir do momento que a gente pensa a respeito disso tudo, nós gradativamente passamos a nos enxergar melhor dentro da teia dos acontecimentos. Nós passamos a nos enxergar melhor dentro das circunstâncias às quais nós estamos vivendo. Esse olhar diferente, essa perspectiva nova, ela só será alcançada. Ela não será alcançada por um passe de mágica, muito menos por um passe espírita. Você não vai tomar um passe e de repente você vai ver o mundo com outros olhos. Não. É preciso que você pense, é preciso que você reflita, é preciso que você amadureça essa ideia, é preciso que você raciocine, entenda. Porque a partir do que você entender, você irá, quando as coisas acontecerem contigo, você vai dizer, opa, agora eu sei. É como se você estivesse viajando daqui, sei lá, para uma outra cidade e você só sabe dirigir. Você tem conhecimento zero de mecânica, zero. Se o pneu furar, você não vai saber trocar. Se o painel apagar, você não vai ter ideia. Porque você não tem conhecimento de causa. Você vai estar sujeito aos acontecimentos e o seu poder de ação, a partir da compreensão que possui, é muito limitado. Mas a partir do momento que você tem um conhecimento de causa e que você sabe as razões e os porquês das coisas estarem acontecendo, você terá como agir adequadamente em razão daquilo. Então, se o pneu furar, eu tenho uma noção. Você não é um engenheiro mecânico, mas você tem uma noção. Você tem uma compreensão suficiente para ir lá e fazer o que é necessário, para agir de forma adequada, para tomar a melhor decisão. Então, se o painel apagar, se o carro esquentar, você já vai saber o que fazer. A sua atitude será coerente com o conhecimento que você possui. Mas para você ter esse conhecimento, você precisa estudar. Então nós não nos enganemos, a doutrina espírita, ela parte da necessidade do estudo. Se nós não estudarmos, se nós não entendermos, nós não tiraremos da doutrina espírita todo o material que ela nos oferece, a fim de que a gente saiba viver melhor. No final das contas, o conhecimento espírita, ele nos dá a opção de viver uma vida que vale a pena, que é uma vida na qual nós temos o conhecimento, um conhecimento mais adequado do que acontece conosco, do que acontece com os nossos familiares, do que acontece com os nossos amigos. E a gente já sabe quem são os espíritos, como eles atuam, como o pensamento se comunica, a ação dos fluidos, reencarnação, justiça divina, e a gente sabe um monte de coisa. E tudo isso que a gente sabe,
A gente não sabe à toa, a gente sabe para viver conforme esse conhecimento, como as noções de mecânica que você possui. Então você está dirigindo o carro e o carro dá um prego, é claro que se você tem conhecimento a respeito daquilo, você vai agir naquele momento conforme o conhecimento que você possui. Então assim é o conhecimento espírita. Ele nos dá a capacidade de agir de uma melhor maneira e tomar as melhores decisões diante das circunstâncias. Mas para isso é importante a gente estudar. A ideia de que basta ler o livro, abrir a página, as coisas não acontecerão por mágica. É preciso que haja um esforço da nossa parte. E os bons espíritos, nossos familiares, os nossos amigos espirituais, todos esses espíritos que querem o nosso bem, eles torcem pela nossa melhora. Mas é preciso que a gente faça a nossa parte. Era isso, trazendo para que a doutrina espírita nos mostra aquilo que Jesus quis dizer quando ele vai falar que ajuda-te que o céu te ajudará. Então, é necessário um trabalho da nossa parte, um esforço da nossa parte, e a doutrina espírita ela nos oferece uma compreensão que nos permite mudar a nossa perspectiva. Quando a gente muda a perspectiva, a gente enxerga as coisas com outro olhar, e esse olhar faz toda a diferença. Mas para isso é preciso parar para ler e pensar a respeito. A gente tem que pensar e raciocinar. O desenvolvimento moral, ele acompanha o desenvolvimento intelectual. A gente entende, a gente pensa, e a partir daí a gente vai saber viver melhor. O que é a moral? É a habilidade que a gente tem de tomar a melhor decisão que está à nossa disposição. Diante de um acontecimento que exige da nossa parte uma ação, qual será a nossa ação? Será o nosso discernimento moral. Daí, todo o conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, que só é possível de alcançá-lo a partir do estudo. Não será por pensamento mágico, não será de uma forma instantânea. É preciso que a gente pense a respeito e amadureça esse pensamento. Ed, eu me estendi aqui na minha fala. O canal Mesa Girante busca amadurecer essas reflexões. Então o Ed fez o convite para você se inscrever lá. O que eu vou lhe dizer é, se inscreva por sua conta e risco. Porque lá você não vai se deparar com um conteúdo no qual você vai estar confortável. Lá você vai ser provocado a pensar coisas que normalmente você não pensa. Então, quer seguir o canal Mesa Girante? Siga, mas esteja preparado para lidar com ideias que eventualmente você não está acostumado. Porque a nossa ideia é provocar o debate, é levantar questões, fazer com que a gente pense e leve em conta a obra de Allan Kardec de uma forma mais carinhosa, mais atenta. E para isso é preciso que a gente parta desse estudo. A proposta do canal é esse. É oferecer maneiras, a partir dos estudos que eu faço, maneiras da gente pensar melhor esse conteúdo, que é o conteúdo de Allan Kardec. Ed, eu me estendi. Não, que isso, sem problema. Então, assim, para a gente encerrar bem, eu quero agradecer você pela sua disponibilidade, seu tempo, suas palavras, sua contribuição. Foi realmente muito bom que você expôs aqui para nós. E eu vou pedir para você fazer a prece de encerramento, por favor. Você quer a prece apressada ou você quer a prece sem pressa? Do jeito que você quiser, meu irmão. Não, vamos lá. Então, pessoal, vamos aqui pôr em prática muitas das coisas que a gente falou hoje, né? Porque eu poderia simplesmente aqui fechar meus olhos e falar um monte de palavras, sei lá, enfeitar bastante aqui, tudo bem. Vamos propor o seguinte, nesse momento que está acompanhando, vamos voltar a nossa atenção, tentar nos unirmos aqui pelo pensamento apesar da distância, a fim de agradecer por essa oportunidade, afinal de contas, é através dessas reflexões que nós somos chamados a pensar a respeito daquilo que a doutrina espírita nos ensina. E em momentos como esses, nós nos alegramos porque reconhecemos as oportunidades que nós temos à disposição. Hoje, nós temos como pensar melhor aquilo que nos acontece e agir melhor em razão desses acontecimentos. As lições que Jesus nos deixou, hoje, estão diante dos nossos olhos de uma forma mais clara, porque essa é a missão dos bons espíritos. Facilitar o nosso entendimento, a fim de que as nossas decisões sejam melhores. Por isso, meus amigos, nós temos muito que agradecer. Nesse momento,
nos voltamos a Deus para agradecer por essa oportunidade. Em momentos como esses, em que tantas pessoas passam por dificuldades, vivem angústias terríveis, que pode ser até o caso de alguns de nós nesse momento, mas apesar dessas circunstâncias dolorosas, nós temos como nos sobressair delas a partir do conhecimento que nós possuímos, nos voltando para Deus para agradecer. Então, gostaria de propor essa manifestação do nosso agradecimento pelo conhecimento que a doutrina espírita nos oferece e pelas oportunidades que essa encarnação nos dá. É isso. Graças a Deus. Não estou te ouvindo, Ed. Muito obrigado pela palestra, pela live aí, muito boa. E eu quero informar que essa live vai ficar salva no IGTV do canal Som Espiritismo. Quem quiser rever a gravação. Então é isso, vamos falar para você e para todos que estão conosco. Cara aqui. Valeu, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau. Tchau.